Por que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele, são esmeraldas a 15 metros de profundidade, são preciosas, estão escondidas, elas não deixaram reveladas. Todo mundo me falava, você faz lavagem cerebral nos outros. Eu falei, o que seria uma lavagem cerebral? Se você conseguisse ressignificar todos os problemas que você tem, isso sim foi uma lavagem cerebral, mas foi com autorização sua. Aí eu quero saber, você quer lavar isso ou não? Imagina se você pudesse lavar seu cérebro de tudo que você já fez de errado. Aí você fala, vai apagar a memória? Mas o efeito disso, o efeito que isso produz no presente. Se eu não acreditasse que isso funciona, eu não teria construído e não teria dado resultado e jamais estaria ensinando. Funciona. Você pode se livrar sim dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas inseguranças e de tudo mais. Mas o que você tem que entender? Se você souber o que significa toxina, o que ela impacta e o que você tem que fazer para tirar, você vai falar, eu vou tratar uma por uma. Então se você tiver a fim de fazer, você vai entender que isso vai começar um processo novo na sua cabeça, chamado gestão das emoções. E aí você vai começar a falar assim, ó, repete assim comigo, eu preciso gerir as minhas emoções. Não tem como você gerir suas emoções se você não souber a diferença de emoção e sentimento. O sentimento vem antes da emoção. Então você escreve a palavra sentimento, aí você coloca aquele sinalzinho da matemática assim, ó, sentimento é maior emoção. Isso aqui, ó, é entrada, isso aqui é saída. Um é entrada, o outro é saída. Então eu vou pôr aqui em inglês aqui, ó, in e out. O que é sentimento? Sentimento é a interpretação do mundo real. O que é emoção? É o que eu fiz com esse sentimento. Então o que é o sentimento? O sentimento é uma entrada, tá em inglês aqui, ó, mas você pode usar para interpretação. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer uma bolinha e aí você vai fazer outra bolinha. Vamos fazer só 4 aqui, ó, 4 bolinhas. Você vai chamar isso aqui de mundo real. Mundo real. O mundo real não muda com o passar do século, com o passar de um milênio, com o passar de um dia, nem com o passar de uma hora. Esse é o mundo real. Seja bem-vindo a ele. O que é o mundo real? No mundo real, tudo é natural. No mundo real, tudo é natural. Tudo que é físico, então você anota, físico é natural. Tudo que é energético sai do natural. Como é que isso chama? Sobrenatural. Eu não consigo ver, às vezes eu não consigo explicar. É muito interessante isso. Então, tudo que às vezes a pessoa não está dentro da possibilidade, ela fala, foi sobrenatural. E muitas vezes não é sobrenatural, ela é natural, só que você não tem explicação. Mas o que foge a questões físicas são metafísicas. Então, está falando de energia, às vezes eu não consigo ver nem interpretar, ok? O mundo real são coisas naturais. Eu vou te falar as únicas coisas que existem. É água, que é rio, né? Terra, árvore, animal. Tudo que foi criado em Gênesis 1. Isso é o mundo real. O que significa o mundo real? E dependendo de qualquer cultura do mundo, é igual. Vou explicar. Se você tiver uma vaca bem gorda, na sua cultura, o que significa uma vaca bem gorda para você? Pode falar. Fartura, abundância. E significa que você vai endeusar a vaca ou você vai matar ela para tirar a picanha? Você vai matar ela, vai ou não vai? Isso é se você quiser tirar agora a questão da carne. Senão você vai fazer o quê? Você vai fazer ela reproduzir. Você vai fazer ela dar leite, você vai fazer ela dar outro bezerro, você vai fazer um processo de reprodução, certo ou errado? Depende da sua cultura. Mas a vaca continua sendo natural, sim ou não? Na Índia é diferente. As pessoas olham para a vaca e não encostam na vaca. A vaca é um tipo de Deus. Você que está numa outra cultura, você fala, mas não estou entendendo. Só que se for olhar para Adão também nem olhava para a vaca para comer ela. Não tinha isso lá. Antes da queda isso nunca existiu. A vaca continuava sendo vaca. A vaca para Adão era um amigo ali, né? É um animal. A vaca era um animal. Para nós, a vaca é um instrumento de fazer grana, de reprodução e de comer picanha. Na Índia é outra coisa. Na Índia é não toque. Deixa fazer o que quiser, porque na minha cabeça eu construí outra coisa. O que significa isso? Eles interpretaram de uma forma, não estou falando que está errado, tá? Só estou falando, não é natural. É isso que eu estou falando. Tudo que você quiser criar com um processo natural, você pode chamar o que você quiser. Você pode falar que a vaca é sua filha, não sei se você sabe, mas uma vaca que é rejeitada, quando é bezerra, você pode dar mamadeira para ela, ela vai beber e vai ficar lá dentro da sua casa andando. Inclusive, a fazenda que eu comprei, eu achei muito chato, porque eu comprei ela fechada, aí tinha uma vaca lá que entrava dentro da casa e tomava na mamadeira. Aí outro dia eu voltei, cadê a vaca? Não, vendi, mas ela era minha. Ou seja, aquela vaca que é do pasto, ela ficava dentro de casa, igualzinho cachorro. A vaca não vai mudar, mas você, ser humano, gosta de interpretar o mundo real de qualquer outra forma. Você quer fazer o negócio virar um bebê, você quer fazer a vaca virar Deus, você quer fazer a vaca te dar dinheiro, a vaca continua sendo vaca. Isso significa a natureza das coisas. Vocês estão entendendo ou não? Só que se eu tiver inserido num lugar onde as pessoas interpretam de qualquer maneira, esse é o sentimento que ela vai ter. Se eu chego na Índia e falo, bora matar essa vaca aí para nós comer um churrasco, o que você acha que é o sentimento das pessoas? Você que é bem bobinho,
Você tem que saber disso. A pessoa, quanto mais boba ela é, mais ela se ofende. Lembra que a relação é isso. Ela não entende o que é natural. Então, por exemplo, você é um crente fervoroso, a pessoa fala assim, eu sou ateu, você já fica com raiva. No mundo natural, você tem que saber que não existem ateus. Isso é sistemas de crença. Então, fique em paz, para de encher o saco. A pessoa, eu sou revoltado com meu pai. Não, você tem um bloqueio, seu pai deu o melhor que ele pôde. Rapaz e moças, quando vocês entenderem o mundo real, vocês vão ver, não é possível que eu era tão bobo por tantos anos e por isso que eu não prosperava. Eu contei a história da vaca pra você. Então tudo que é natural, gente, árvore, animais, rios, tudo, minério, isso tudo é natural, não muda. Agora a relação de crença é diferente. Então o que acontece? O sentimento é a forma que eu interpreto a realidade. Desde pequeno, você aprende na escola, não fala da minha mãe, estou batendo você. É assim ou não é? Lá em casa eu treino o seguinte, falou da sua mãe, você vai falar assim, ó, já que você é homem, você vai ligar pra minha mãe e você vai falar com ela. Eu quero ver se você é homem. O que vai acontecer com a criança falando isso? Papo, mas por que ninguém ensinou isso pra gente? Deixa o cara falar assim, sua mãe é não sei o quê. Você é o bichão? Fala você pra minha mãe, liga em você e fala pra ela. Aí a criança vai falar, pô, mano, esse é o mundo real. Só que ali ele vê que você tá nervosinho porque você aprendeu, ó, não deixa eu falar da sua mãe. Aí você entra num jogo de interpretar o mundo real de forma diferente. E aí acabou a sua vida. Se alguém encostar no seu rosto, te der um tapa no rosto, o que você faz? Não, para falar de boa, esquece o versículo lá. Cada pessoa vai ter uma reação, sabe o que significa isso? A forma que você interpretou. Se você for um cara que é fraco, ou uma moça bem fraca, pode vir uma pessoa menor, bem mais frágil que você, te bater e você não fazer nada, porque você pensa, eu sou fraco. Se você for uma pessoa nobre e perceber que você está lidando com um tolo, você vai levar o tapa e vai falar, pelo menos encerra aqui. Mas se você for um cãozinho raivoso, você vai descontar de maneira desproporcional o tapa. Talvez você vá até matar, porque você sempre ouviu assim, no rosto não encosta. Você sabe que você interpreta a realidade de uma forma completamente errada, de forma artificial. Quantos aqui tem pessoas que te devem? Levanta a mão. Você sabia que você interpreta isso errado, né? Sabe aonde começou? Quando você emprestou. A pessoa chegou e falou assim, ó, você é a minha única saída, você caiu nisso. Você interpretou errado. Vocês querem crescer de verdade, sim ou não? Então fala assim, a partir de hoje, eu vou alinhar os meus sentimentos com o mundo real. Tem que ter um crivo, é igual assim, ó. Você olhar, parece que está vendo a mesma coisa. Qual que é o nosso grande lance de vida? É chegar num grau de maturidade que a gente só enxerga o que é real. O que é artificial a gente fala, dá um passo para trás e vamos assistir ainda. Vamos usar holística. Holística do grego significa visão aérea, olhar por cima. Quando você está inserido no negócio, o seu sentimento está ali, você não consegue ver de fora, você vai ser enganado, sempre. Então, aonde começou? Essa pessoa estourou o nome dela, estourou o nome da mãe dela, estourou o nome do amigo do outro e chama você. Sabe por quê? Porque sempre tem um otário disponível. Só que o seu sentimento em relação à realidade é sempre de ser um bobo mesmo, mas fala, mas ele é meu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele não estava te pedindo. Quem aqui tem um amigo que precisa de dinheiro o tempo inteiro? Levanta a mão. Compra o livro ali, ó, Os Códigos do Milhão. Aí você fala, por quê? Porque lá tem tarefa. E aí você vai dar o livro pra ele e vai falar assim, ó, vou te ligar todo dia pra ver como é que tá as tarefas. Você acha que ele vai fazer? Nunca mais empreste dinheiro. Compre o livro do Pablo Marçal, põe na mão da pessoa e liga pra ela todo dia, eu sou seu amigo, eu te dei o livro, eu quero ver as tarefas. De verdade, você acha que a cada 10 pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado, quantas vão fazer as tarefas? 0. Sabe por quê? Porque eles interpretam o mundo de uma outra maneira. Eles preferem se escorar nos otários, tipo você. Foi duro, não foi? Agora cada um tem um sentimento quando eu falei isso. Eu quero ouvir os sentimentos. Eu chamei você de otário agora. Você que emprestou dinheiro e levou cano. Na estatística mundial, 90% do dinheiro que você empresta pra amigo é cano, sabia disso? E você ainda vai emprestar. Você é otário ao quadrado. Eu tô te avisando. Pra mão o cara precisa. Enquanto houver capim no mundo, não vai faltar trabalho. Se acabar com todas as enxadas, é só você construir com outra coisa. Mas o trabalho, ele precisa de ter alguma coisa que... tipo capim, espinha, abrolho. Sempre vai ter trabalho na terra. Nos lugares onde não tem ponte, faça uma jangada. Ganhe dinheiro atravessando os outros. Sempre, enquanto existir alguém querendo atravessar para outro lugar, capim subindo, sol comendo, você vai vender guarda-chuva, você vai vender tenda. Você tem que saber disso. O mundo natural sempre vai precisar disso. Então nunca vai faltar oportunidade na terra. Mas a oportunidade de pegar um otário que não consegue entender o mundo real é grave. Tem mais de 10 anos que eu não empresto dinheiro para ninguém. Talvez eu seja uma das pessoas mais doadoras desse Brasil, mas só se tocar aqui, ó. E para tocar aqui não tem um convencimento humano que consegue. Nenhum. Se não vier de Deus, eu não faço. A pessoa chega porque não sei o que, beleza. E aí, qual que é a tarefa que você quer fazer? Não, estava precisando do dinheiro. Não, você precisa de prosperar a sua cabeça e parar de dar golpe nos outros. Eu sou um pouquinho franco com as pessoas quando elas vêm com essas conversas fiadas. Sabe por quê? Porque já me enganaram demais nos meus sentimentos. Já me enganaram demais. Aí o que eu fiz? Eu gastei esses últimos anos aprimorando e fazendo um sentimento
entrar na mesma sintonia do mundo real. Por que a pessoa precisa de dinheiro? Ela precisa de dinheiro porque ela não é uma geradora, ela não tem semente, ela não gosta de plantar, ela não gosta de regar, ela não gosta de cuidar de terra, ela não gosta de colher, e quando ela colhe, ela come tudo, igual passarinho. Você sabe por que você não vai ver passarinho plantando? Porque o passarinho pega aquilo que os outros plantaram. Tem gente que quer ser só passarinho, só quer comer os trem dos outros. Quando você se liberta disso e vai descobrindo cada uma das toxinas, você vai ajustando o seu cérebro para o modo real, você fala, não é possível que a vida é boa desse tanto. Não era para emprestar, você emprestou. Quem emprestou dinheiro aí mesmo? Levanta a mão. Fica a mão erguida. Seguinte, você dá conta com essa mesma mão erguida perdoar essa pessoa? Agora esquecer esse negócio? Dá ou não? Esse é o mundo real. Você não vai receber. Aí vamos conversar, senta aqui comigo. Por que é bom você perdoar agora? Você quer saber ou não? Porque está consumindo você. Você vê a pessoa nos stories tomando uma cervejinha na beira da praia com o seu dinheiro. Sabe o que acontece? Você não consegue entender o mundo real. Você fica eivado de vício dentro de você. Carregado. E você fala, para viajar você tem, né, vagabundo? Aquele que ele está gastando não é seu, você tem que respeitar ele. Foi outro otário que deu o seu, ele já gastou faz tempo. Tá vendo que você não interpreta o negócio do jeito que é a verdade? Você não emprestou ter um ano o dinheiro? Você acha que o dinheiro ia estar rendendo na mão dele até hoje? Ele não é investidor não, filho. O dinheiro de um ano atrás ele gastou naquela semana. Esse é outro otário. Você tem que entender a realidade. Quem vai perdoar para largar com essa merda, para parar de ser bobo e comprar um diploma com essa dívida aí? Quem vai perdoar? Vocês não querem perdoar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ninguém vai perdoar. O que vai acontecer? Quando você perdoar, você vai comprar uma moldura e vai imprimir um diploma de idiota. Primeiro, não era para emprestar. Segundo, não era para ter a dívida, era para você ter ajudado o seu amigo, mas é com instrução. Coisa que o pai não fez, ninguém fez. Só que a instrução para ele não serve, mas para você serve. Aí você vai pendurar o diploma lá na sua sala. Não emprestar dinheiro enquanto eu não tiver uma factory ou enquanto eu não for banqueiro. Só nesses dois casos você vai emprestar dinheiro. Escreve isso. Só vou emprestar dinheiro quando eu for factory ou quando eu for banqueiro. O resto não tem como, a gente não trabalha com isso. A J é factory. Para não falar J, ficar feio, né? Só que como as pessoas elas são fingidas, elas emulam, simulam e fazem o diabo a quatro, porque você é bobo, você vai ser sempre o primeiro a ceder. Eu não cedo. Depois que você tem um sentimento, o sentimento precisa dar uma descarga, precisa transformar em emoção. Essa emoção é a forma que o mundo vê. Por que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele. São esmeraldas a 15 metros de profundidade. São preciosas e estão escondidas. Elas não deixaram reveladas. Então quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui, vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim, ó, tô com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra se você quiser. Se você quiser, você consegue demonstrar. Então depois que entrou o sentimento, vem, tá aqui ó, o mundo real, o mundo sentimental. Sentir, pensa no impacto de um tiro, você sentiu, aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê, aí vem para absorção. A absorção está aqui, vem para a conversão da emoção. A emoção vai ser exposta. Aí vai vir ou uma ação ou uma omissão. O que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Por que você pergunta para um petista assim, mas vocês acreditam no Lula? Mano, os caras estão normal na cabeça deles, eles não acreditam em nada que você está falando. Eles interpretam o mundo de um jeito. Eles têm uma emoção como se fosse tudo honesto. Coisa mais louca que eu já vi. E eles agem como se aquilo fosse a salvação. Sabe por quê? Porque no mundo real, o Bolsonaro virou um demônio na cabeça deles. E no nosso mundo, o Lula é um demônio. Vocês querem saber do mundo real? Os dois não são um demônio. Um é honesto demais e o outro é ladrão. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Só que o ladrão tem uma coisa melhor que o honesto. Você quer saber o que é? O ladrão é político. O ladrão dá conta de conversar com todo mundo. O honesto não tem paciência de falar com o vagabundo. Você sabe o que acontece? O honesto não dá conta de ser político. Apesar de ser político há 30 anos. Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você. Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela. É um jogo. A pessoa te irritou? Irritou. Você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo. É como se fosse um xadrez. Ela avançou para dentro do seu campo. Aí você fala, por favor, me explica o que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas. Entenda qual que é a intenção por trás da pessoa. A alma dela só está gritando e precisando de ajuda. Mas como você não sabe ver o mundo real, você fica ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120. Você fala, não, eu já entendi. Ela só está chamando a atenção.
proteção. A mulher quando está insegura, o que ela não faz? O homem que quer provar masculinidade, o que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. Aí nós vamos tratar as coisinhas. Vocês querem tratar ou não? Então tá bom. Quem não fez esse desenho, eu recomendo que faça. O real, o mundo. Esse mundo do sentimento é um mundo virtual, é um mundo de crença. O mundo de emoção é um mundo de energia sendo descarregada de volta. É como se você fosse um ponto de terminação de rede e a energia bate em você e vai para outro lugar. Como se o sol refletisse em você e fosse para outro lugar. Vou explicar melhor. Vou explicar de um jeito bem simplório. Se você for um espelho e for límpido, traduzir na realidade, o espelho bate em você, a luz continua propagando, e essa luz propaga com calor, inclusive. Tem prédios no mundo que o sol derrete as peças dos carros na rua, queima a gente. Você sabe disso, né? Que o espelho está numa inclinação perfeita e ele está limpo, então a energia também é transferida junto com o calor. Agora vamos pegar o mesmo espelho está top, manda barro nele. Vai refletir o sol? Vai só absorver o calor. O que significa isso? Sentimentos errados. O que é um sentimento errado dentro do seu íntimo? É o seu sentimento não está limpo e equalizado com a realidade. Aí quebra o ciclo, aí você sofre. Sabe por quê? Porque ao invés de refletir o calor vai ficar em você.